Alô, pessoal, agora a gente vai dar continuidade, né? Mais uma aulinha rápida sobre frações. Esse passo aqui, essa aula, é sobre como multiplicar uma fração por um número natural, certo? A gente vai ter que encontrar uma fração referente ao número natural. De forma geral, a gente vai pegar uma fração, A sobre B, que eu estou simbolizando aqui, tá? De um número natural. Você quer saber quanto que é uma fração de um número? A regra diz que pega essa fração e multiplica pelo número natural, beleza? Vamos estar vendo isso através de exemplos. Um primeiro exemplo aqui, 3 quartos de 120, beleza? A regra diz que pegue a fração 3 quartos e multiplique pelo número. No caso aqui o número é o 120. Então 3 quartos vezes 120. Aí a questão fica, como é que eu vou multiplicar uma fração, né? Como é que se multiplica uma fração por um número natural? Ou por um número inteiro, tá, pessoal? Tem duas formas de fazer isso. Você pode multiplicar primeiro o numerador vezes o número, daí o resultado você divide por 4. Ou você pode fazer o primeiro passo, dividir o número pelo denominador e depois o resultado eu multiplico pelo numerador. No caso aqui, a gente vai sempre preferir dividir primeiro pelo denominador, no caso 120 dividido para 4, depois a gente multiplica pelo 3, o resultado, tá? 120 dividido para 4, o resultado é 30. Observe que eu não utilizei o 3, então o 3 continua esperando para ser multiplicado. E agora, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. Beleza? Então, o resultado deu 90. 3 quartos de 120 deu 90. Aqui, pessoal, é uma outra interpretação do porquê eu divido primeiro e depois eu multiplico. Ó. É para lembrar da aula 1, né, de frações. Divide e pega. No caso aqui, eu dividi em 4 partes. Ó, vocês podem observar. 1, 2, 3, 4. E aqui, pessoal, o numerador ali está me indicando que eu devo tomar 3 dessas 4 partes. Lembra da definição de fração? O denominador me diz em quantas partes foi dividida, no caso 4, e o numerador me diz em quantas partes eu devo tomar, no caso 3. Então, no momento que esse 120 ele é representado por esse retângulo e eu dividi em 4 pedaços, esse ato de dividir significa que eu estou encontrando o valor de cada uma dessas partes, certo? No caso ali, a gente encontrou na divisão por 4 o valor 30, ou seja, cada pedaço vale 30. Aqui vale 30, 30, então, todos os pedaços acabam valendo 30. Aí está dizendo para tomar 3. Rolar o 3 daqueles pedaços, ou seja, 30 mais 30 mais 30. Resultado, 90. Tranquilo aqui, ó? Que é exatamente o resultado que a gente encontrou. Esse exemplo 2, ó, 2 quintos de 360. Pela regra, a gente tem que fazer 2 quintos vezes o número 360. No caso aqui, a forma que eu prefiro fazer, dividir primeiro pelo 5, depois multiplica por 2. 360 dividido para 5, o resultado é 72 vezes, observe que o 2 não foi utilizado, então ele vai continuar aguardando aqui para multiplicar. 2 vezes 72, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 7, 14. Então, 144. Mais uma vez, para tentar ilustrar para vocês por que eu faço assim, né? Divido 360 primeiro por 5 e depois multiplico pelo 2. Eu escolhi aqui, ó, um retângulo, dividi ele em 5 partes, que é exatamente o que está pedindo ali no denominador, né? Divida em 5. E quando eu peguei o 360 e dividi por 5, obtive o resultado 72, significa que o 360 ficou dividido em 5 partes e cada parte vale 72, ou seja, 5 partes de 72. E agora eu olho para o numerador está me dizendo ali, ó, tome 2 partes dessas 5, ou seja, eu preciso pegar apenas 2 aqui dessas 5. No caso, 72 vezes 2, né, ou 72 mais 72, o resultado é 144. Próximo exemplo aqui, ó, 1/6 de 2.400. Pela regra, a gente tem que pegar 1/6 e multiplicar por 2.400. Aqui vai dar na mesma você multiplicar primeiro por 1 e depois dividir por 6, tá? Logo, 2.400 dividido para 6, o resultado é 400. Observe que ainda tem um que não foi usado. E aí, 400 vezes 1 é o próprio 400, tá? Não precisa colocar. Aqui, mais uma vez, tentando ilustrar para vocês por que eu divido, né, aqui. Sempre. 2.400 dividido para 6, eu peguei um retângulo para representar o 2.400, dividi ele em 6 partes. E o ato de dividir 2.400 para 6, que deu o resultado 400, significa que cada parte dessa tem um valor de 400, ou seja, são 6 partes de 400. E agora, olhando para o numerador, a gente observa que a gente só tem que tomar uma parte dessas, né? No caso aqui, uma de 400, beleza? Que é o resultado 400. Último exemplo aqui, 2/3 de 243. Pela regra, devemos pegar 2/3 e multiplicar pelo número 243. No caso aqui,
eu vou preferir fazer a divisão primeiro, né? Logo, 243 dividido para 3, o resultado dá 81. E observe que a gente não utilizou o 2, ele está aqui aguardando para multiplicar. Então, 2 vezes 81, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 8, 16, 162. Observe que no ato da divisão de 243 por 3, a gente obteve o resultado 81. Ou seja, dividindo por 3, cada parte vale 81. E o numerador da fração ali está mandando a gente tomar duas dessas três partes. Ou seja, vamos pegar aqui 81 mais 81, resultado é 162, como já tínhamos encontrado. Um quinto exemplo bem simples, mas contextualizado, ó. A Alissa recebe um salário de R$ 2.480. Se ela poupar um quinto desse valor por mês, quanto ela terá após um ano? Primeira coisa que a gente tem que saber é que ela deseja calcular quanto que é um quinto de 2.480, né? Um quinto desse valor. Isso é calcular uma fração de um número natural. Pela regra, a gente tem que pegar um quinto e multiplicar esse valor por 2.480. Efetuando a primeira divisão, né, 2.480 por 5, dessa forma obtemos um resultado de 496. Então, em um mês, ela conseguiu poupar 496. Quanto ela terá após um ano? Gente, um ano, a gente precisa saber que um ano é exatamente igual a 12 meses. Esse valor que ela poupou, 496, ele é mensal. Então, a gente precisa só fazer a multiplicação dele por 12 para ver quanto que ela poupou nesses 12 meses. Fazendo essa conta, né, de 496 vezes 12, vamos obter um resultado de R$ 5.952. É isso, pessoal. Espero que tenha entendido, espero que tenha ajudado. Curte o vídeo e se inscreve no canal. Valeu!